Bom dia, igreja. É muito bom estar novamente aqui na Igreja Central. Apesar de estar morando há 5 anos no Crato, faz 23 anos que eu morava em Fortaleza. Então, eu sou natural daqui de Fortaleza, estudei no CAF, tem algumas pessoas aqui que são os meus colegas, tanto de atividades na igreja como fora. E é um grande prazer para mim estar novamente aqui na Igreja Central. A última vez que eu estive aqui faz mais ou menos 7 anos. Eu vim com um médico missionário chamado Christopher, ele era americano. Não sei se vocês lembram, eu estava traduzindo ele. E em setembro eu recebi o convite do pastor Calderon para vir partilhar aqui um pouquinho da mensagem com vocês. Porque no final de julho eu estava na igreja das cidades funcionárias e partilhando um pouquinho dessa minha história com a saúde, porque eu sou apaixonada pela área da saúde e também sou altamente apaixonada pelo santuário. E se a gente pudesse fazer esse casamento e entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente talvez conseguisse modificar umas coisas na nossa vida de uma maneira mais fácil. Ver que tantas vezes a gente escuta que a mensagem de saúde muitas vezes é algo fardo. Não coma isso, não faça aquilo. Quando a mensagem de saúde não é isso. É faça isso, faça aquilo. E que Deus deixou tudo determinado na Bíblia. Amém. E que quando Ele construiu um santuário com o povo no deserto, quando Ele disse que queria erguer um tabernáculo, que Ele queria habitar no meio de seu povo, Ele tinha um motivo. Porque, na verdade, o templo que Ele queria habitar era em cada um de nós. Amém. Então, vamos começar estudando um pouquinho sobre o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Aqui. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Verdade. Aí você se pergunta, então, por que ele mandou construir um santuário? Ele não ia habitar lá? Ele acabou de dizer, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Então, por que ele fala, e me farão um santuário e eu habitarei no meio de vós? Está lá em Êxodo 25:8. Se Deus falou que Ele, sendo Deus, Senhor do céu, da terra, de todo o universo, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Por que então Ele fala, me construireis um santuário e eu habitarei no meio de vós? A que lugar Ele estava se referindo? Se não era aquele templo? Essa igreja, Deus não habita nela se você não estiver aqui. Porque, na verdade, 2 Coríntios vai dizer, ou não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Então, quando ele pede para construir um templo, um tabernáculo, um santuário, ele pede, na verdade, para que você possa compreender do macro para o micro. Porque, na verdade, o templo que ele sempre quis habitar foi em cada um de nós. E é isso que eu quero provar para vocês hoje, através da Bíblia e unicamente através dela, de que nós somos templo do Espírito Santo e que Ele quer habitar em cada um de nós. Então vamos fazer aqui um pequeno paralelo sobre o corpo humano e o templo. Anatomicamente, em quantas partes é dividido o corpo humano? Alguém sabe me dizer? 3 partes. Quais são elas? Cabeça, tronco e membros, certo? Em quantas partes era dividido o santuário? Quais partes? Pátio, santo e santíssimo. Exatamente. Você sabe em quanto tempo foi erguido o templo de Salomão? Davi, ele estava habitando um grande palácio e ele olhou aquele tabernáculo já de tantos anos, o tecido já tão surrado, ele disse, Senhor, eu quero construir um templo para ti.
E Deus disse: tu não vais construir, porque nas tuas mãos tem sangue, mas teu filho vai construir. Mas Davi preparou tudo o que ele podia, juntou o máximo de materiais. E quem conhece aqui o livro Ritual do Santuário, lá vai estar detalhado, dizendo que foi tudo montado como se fosse um encaixe. Tão silencioso, que não se ouvia barulho de martelo nem de bigorna. E ele foi erguido em 9 meses. Você acha que tudo isso é uma coincidência? Nós sermos divididos em 3 partes, anatomicamente falando. O santuário também ser dividido em 3 partes. O templo de Salomão ter sido erguido silenciosamente durante 9 meses, o mesmo tempo que leva uma mulher a gerar um filho no ventre materno. É uma coincidência? Eu acredito num Deus de providências, não de coincidências. Verdade. Amém. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o corpo humano. Durante o momento da concepção, são lançados mais de 200 milhões de espermatozoides. E até hoje a ciência não sabe provar por que desses 200 milhões, apenas um é capacitado para fecundar o óvulo. O que é que torna esse único espermatozoide melhor do que os outros? Não se sabe. Mas eu creio que Deus escolheu ele, que disse assim: você, combinado com aquele óvulo, vai dar essa pessoa. E eu preciso que essa pessoa venha ao mundo, porque eu tenho um plano para ela. Amém. Verdade. Mas depois que você é gerado, que é mais difícil do que jogar na loteria, desses 200 milhões sai um que vai gerar você. A mulher, ela sofre com doenças fetais durante o período da gestação. E para uma gestação chegar a termo, que é até o final, e você poder nascer, é muito difícil. Quando eu estudava na faculdade, essa parte da embriologia, o desenvolvimento materno, eu ficava assim encantada. Meu Deus, como foi que eu cheguei a nascer? Porque as probabilidades de dar problema são muito grandes. Mas tudo bem, nós passamos pela loteria, passamos as doenças fetais, e vem a infância e a juventude. Minha professora dizia assim: se você quiser visitar uma criança em vida, visite os primeiros 10 dias, porque é o período onde ela está ainda se adaptando à vida pós-uterina, e pode ser que ela morra por motivo nenhum, somente não se adaptou à vida extrauterina. Já pensou? E todos vocês e eu passamos por cada uma dessas fases. Também, sem a gente saber, nós também sobrevivemos a diversos acidentes. No céu você vai ouvir o seu anjo dizer: olha, te livrei de cada uma. Amém. Mas de tudo isso que compõe a nossa vida, deste 1 entre 2 milhões, da sobrevida fetal, da nossa adaptação à vida pós-uterina, das escolhas que nós fizemos na nossa vida, se você parar hoje para analisar, toda a tua vida te trouxe até aqui hoje. Uma escolha diferente, você não estaria aqui hoje. Verdade. Por que você está aqui hoje? Por que você não escolheu ficar um pouco mais na cama? Por que você não escolheu ir para outra igreja? Porque hoje Deus tem uma mensagem para você. E Ele trouxe todo o percurso da tua vida, culminando no ponto de hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre o santuário. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabiam que essa parte aqui, o pátio, ele era chamado de caminho, o santo era chamado de verdade e o santíssimo era chamado de vida pelos judeus. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: eu sou o santuário, eu sou todos os passos do santuário. Então vamos entender um pouquinho e fazer essa relação do santuário com o nosso corpo, certo? O primeiro local do pátio, o pecador trazia sua ovelha, a ovelha tinha que ser perfeita, tinha que ser branca, não poderia ter nenhum defeito, não podia ter a patinha quebrada, não podia ter unhas diferentes, tinha que ser perfeita, porque ela simbolizava a Jesus. Então o pecador trazia sua oferta,
levava até o sacerdote e ele ia para o primeiro local do santuário, chamado local do sacrifício. Eles colocavam uma mesa, a ovelha era colocada lá em cima. O próprio pecador tinha que imolar a ovelha porque ele tinha que sentir que o seu pecado gerou a morte. O sacerdote colhia o sangue e ele encerrava a primeira parte do percurso do santuário. Essa parte que significa o sacrifício de Jesus no nosso corpo, eu cansei de pesquisar para entender que parte do meu corpo pode se referir a esse local onde eu estou fazendo o sacrifício. Então eu fui para Romanos 8:18. Vamos abrir? Romanos 5, versículo 18. Amém? Todos acharam? Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Se eu disser para vocês que esse primeiro passo do santuário nós não temos no nosso corpo, porque ele já nos foi dado gratuitamente. Quando Jesus morreu por nós, ele disse: no seu santuário, no templo que eu idealizei para o homem, não vai haver sacrifício, porque eu mesmo sou o sacrifício e basto. Um único sacrifício por toda a humanidade, por todos os pecados. Então, essa primeira parte, onde é feito o sacrifício, nós não temos no nosso corpo. Ainda no pátio externo, depois que a ovelha era morta e o seu sangue era colhido, o sacerdote agora pegava aquela ovelha e levava até o altar de sacrifício. Aqui ele jogava as suas carnes e ela era queimada. Uma parte dessa carne ela era separada para os sacerdotes e outra parte voltava para a família. Agora, essa parte do altar de sacrifício era como se aquela oferta ela estivesse também ascendendo aos céus. E é muito interessante o que ainda em Romanos 12:1 vai falar sobre ele. Vamos continuar lá em Romanos. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos ver se eu entendi. A segunda parte do santuário, o segundo passo, ainda ali no pátio, eu tenho que ofertar um culto racional. Ou seja, voltando um pouquinho, eu aceito o sacrifício de Jesus, ele é o meu Salvador. A partir de agora, o que eu tenho que fazer com isso? Apresentar um culto racional. Não é um culto qualquer. Porque se a gente for estudar um pouquinho sobre a história do povo, vai ter uma época que Deus vai dizer: os cultos de vocês eu não aguento, eu não suporto mais. Porque eles já não faziam com a razão. Eles não faziam de coração, eles faziam por fazer. Então ele está falando, no segundo passo do santuário, você precisa oferecer um culto racional. Depois, o sacerdote tinha que ir até a pia, ele lavava suas mãos, seus pés e a sua cabeça. Símbolo de que agora ele estava limpo e ele poderia adentrar na segunda parte do santuário. Essa segunda parte, ele também simboliza o batismo. E se a gente for agora para Efésios 5:26, a gente vai entender um pouquinho mais
Efésios 5:26 diz assim: para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O cordeiro não havia morrido, havia sangue nas mãos do sacerdote, ele precisa ser purificado. Em João 3:5, nós temos ali a conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus diz: importa-vos nascer de novo. E ele fala: todo que é nascido da carne é carne, todo que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala para Nicodemos: importa-vos nascer da água e do Espírito. Ele estava falando isso referente a quê? Ele estava falando em referente ao batismo. Mas deixa eu perguntar para vocês: quantas vezes nós devemos nos batizar? Uma? Duas? Três? Paulo diz que há um só batismo. Só há um batismo. E a pergunta é: que batismo é esse que o sacerdote tinha que fazer todos os dias ali na pia? Jesus disse que é preciso nascer da água e do Espírito. Se da água só nascemos uma vez, do Espírito nós devemos nascer quantas vezes? Todos os dias. Eu não sei quantos de vocês já fizeram aqui a jornada espiritual falando sobre o batismo diário do Espírito Santo. Ele vai detalhar essa ação do Espírito Santo e a importância de sermos batizados por Ele todos os dias. E é esse batismo que está sendo representado aqui. Todos os dias, quando o sacerdote se lavava, ele estava sendo ali batizado pelo Espírito Santo. Então vamos voltar. O pecador aceita o sacrifício de Jesus, lhe oferta um custo racional. Agora ele precisa do terceiro passo, ser batizado pelo Espírito Santo. E esse batismo é diário, todos os dias. Aí você pode perguntar: mas Gabriela, quem fazia toda essa ação era o sacerdote. Por que eu vou ter que fazer isso? O pecador só trazia a ovelha, ou seja, eu só preciso aceitar. Mas 1 Pedro 2,9 diz assim: ou não sabeis vós, que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Então Deus também nos constituiu de sacerdotes. Então, além de aceitar o seu sacrifício, nós temos que fazer todos os passos no santuário, porque além de sermos o próprio santuário, somos sacerdotes dele. Temos que fazer todo esse percurso do santuário em nós, porque somos nossos sacerdotes. Então a gente adentra na próxima etapa do santuário, o lugar santo. No lugar santo, quando você entra, à sua direita você ia ter a mesa com os pães da proposição. Haviam 12 pães, 2 filas de 6. E do seu lado esquerdo você ia ter o candelabro com 7 velas. E à sua frente você ia ter o propiciatório, onde era ofertado, aliás, o altar de incenso. O propiciatório é no lugar santíssimo. A mesa com os pães da proposição. A mesa, se você for estudar sobre esses pães, 12 era o número dos discípulos, 12 também era o número das tribos de Israel. Então o pão ali também estava significando o povo de Deus. Mas e em nós? O que esse pão quer dizer? Vamos para 1 Coríntios 6 e vamos ver o versículo 15. 1 Coríntios. Desculpe, irmãos, é 2 Coríntios. 2 Coríntios 6.
Eu enganei de novo, era 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios 6,15. Diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Então ele está falando que nós somos membros de Cristo. E a gente vai agora para Romanos 12:5, onde ele vai complementar essa questão de sermos membros de Cristo. 12:5. Diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Jesus, em um dos momentos em que ele estava fazendo oração com os discípulos, ele fala assim: Pai, rogo-vos para que eles possam ser um em mim, assim como eu sou um contigo. Então ele está ali pedindo a respeito de unidade, união, um só pensamento, para que eles possam estar em comunhão. Então, quando está falando aqui a respeito dos pães da proposição, ele está pedindo, ele está rogando para que tenhamos e entendamos que aqueles pães estão significando que nós precisamos ser um com ele, para que possamos ser uns com os outros. Então, os pães da proposição no nosso corpo é a unidade, união com Cristo e união com a igreja. Se temos união com Cristo, vai refletir naturalmente a união com a igreja. O candelabro tem uma coisa muito interessante, porque ele era feito de metal. E o candelabro, na sua ponta, havia fogo para iluminar. E vocês sabem que metal conduz calor. Então, se alguém tocasse nesse candelabro, ele poderia se queimar. Exceto por uma coisa: ele era revestido de ouro. E ouro, ele é isolante térmico. Ou seja, aquele candelabro que deveria refletir calor e queimar alguém, se alguém tocasse, agora ele é revestido de ouro e ele é isolado e ele não queima. Você poderia tocar nele que o fogo não passava para você, aquele calor não passava. Significando o quê? Precisamos ser revestidos pela justiça de quem? De Cristo. Assim como se nós estivéssemos ali, fôssemos transmitir o pecado, porque nós estamos ali com um vil metal. E quando o fogo do Espírito Santo chega próximo a nós, porque é um dos simbolismos do candelabro, é o Espírito Santo, e nós iríamos transmitir esse pecado uns para os outros. Mas assim como o candelabro é revestido pelo ouro, e ele se transforma em isolante térmico, quando somos revestidos pela justiça de Cristo, já não passamos a nossa natureza má uns para os outros. Porque agora nós somos revestidos por Jesus e nós passamos algo diferente. Mas então, candelabro coberto de ouro. Mateus 5:14 até o 16. Em Mateus 5, Jesus está contando aqui o Sermão da Montanha. Em um dado momento ele para e ele começa a falar: vós sois o sal da terra. Mas um pouco mais na frente ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele estava aqui falando que, imagina naquela época que não existia energia elétrica. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram para algum interior onde existe pouca energia, mas eu, quando cheguei lá no Crato, foi um choque, principalmente à noite, porque lá não é uma cidade grande e eu convivendo em Fortaleza, à noite a gente consegue enxergar mais estrelas, porque tem pouca iluminação artificial. E é uma coisa que Jesus estava chamando a atenção às pessoas, porque naquela época que não existia energia elétrica, onde quando ficava escuro, ficava aquele breu, onde tivesse luz, que eram colocadas
eles colocavam, era como se fossem pequenas lamparinas. Eles colocavam azeite, tacavam fogo e colocavam em determinadas partes da casa para iluminar. Então, dava para você ver ao longe aquela luz. E Jesus disse: não tem como você esconder uma cidade, porque à noite o que acontece? Todas as lâmpadas são acesas. E se tudo ao redor é breu, onde tem luz vai chamar mais atenção. Jesus está falando assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas quando a gente vai em Lucas, que ele também vai falar a respeito dessa luz, a respeito de sermos a luz do mundo, em Lucas ele coloca um detalhe a mais. Ele fala onde é essa luz no corpo. Lucas 11, versículo 34 e 35. Depois que ele fala a respeito da luz, ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Eu falei para vocês que o candelabro ele também simboliza o Espírito Santo. A luz que iluminava ali o candelabro dentro do santuário não era um fogo qualquer. Ele era mantido todos os dias pelo azeite que os sacerdotes tinham que colocar, mas aquele fogo era o fogo que tinha vindo do céu, no primeiro sacrifício que foi feito. E todos os dias os sacerdotes tinham que colocar ali um pouco de azeite para manter aquela chama acesa. No dia que Nadab e Abiú quiseram levar fogo diferente, o que aconteceu com eles? Foram consumidos. Porque não podia entrar dentro do santuário um fogo diferente. Era fogo de Deus. E todos os dias era alimentado pelo azeite. Então, se o azeite é o Espírito Santo, que nós devemos ser batizados quando? Todos os dias. E os nossos olhos são a candeia do corpo. Aquilo que nós vemos, Jesus disse que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Então a candeia do teu corpo são os teus olhos. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. É o que diz Jesus. Cuidado com aquilo que nós estamos vendo, porque vai estar trazendo algo bom ou algo mal para o nosso corpo. E o próximo, o altar de incenso. O altar de incenso, lá em Apocalipse 8, verso 3 e verso 4, diz que é as orações dos santos. E o altar de incenso, quando você vai estudar sobre ele durante a Bíblia, é interessante que há dados momentos que há uma descrição dele como se ele estivesse dentro do lugar santíssimo. E você fica assim, mas como? Se o altar de incenso ficava no lugar santo? Mas a única coisa que separava o lugar santo do lugar santíssimo era um véu. E esse véu não ia até o teto. E todas as vezes que o sacerdote ia até lá e acendia incenso, a fumaça subia do incensário e entrava no lugar santíssimo. Em Apocalipse diz que assim são as nossas orações diante de Deus. Acendem como um incenso e adentram ao trono de Deus. A gente está caminhando junto até aqui. Vamos só fazer uma pequena recapitulação. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Passo a lhe oferecer um culto racional. Sou batizado com o Espírito Santo. Estou em unidade com Ele, o Pai, e com a minha igreja. Passo a refletir o Espírito Santo através dos meus olhos, que é a candeia do corpo. E agora todas as minhas orações ascendem ao trono de Deus, tal como um incenso suave. E agora nós estamos entrando na última parte do santuário, o lugar santíssimo. No lugar santíssimo só havia um móvel, a Arca da Aliança. Mas eu quero dividir a Arca da Aliança em duas partes. Essa parte aqui de baixo vamos chamar de baú, certo? E essa parte de cima é o propiciatório.
Essa parte de baixo, o baú, ele era feito de madeira de acácia e recoberto com ouro. Se você for estudar um pouquinho sobre madeira na Bíblia, você vai ver que madeira está relacionada à humanidade. Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Ele vai falar na Bíblia várias vezes que nós somos tal como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então, é sempre relacionado à humanidade, à madeira. E lembra que eu falei para vocês sobre estar revestido com ouro puro, que seria a justiça de Cristo. Agora vamos lembrar um pouquinho o que havia dentro da arca. As tábuas da lei, o maná, a vara de Arão. 3 utensílios. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. A lei de Deus. Hebreus 8:10. Vamos lá? Hebreus 8:10 diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. Então Deus quer que a gente guarde a sua palavra onde? No coração e no entendimento. Pergunta: a lei de Deus estava guardada dentro de uma caixa, né? Como eu falei para vocês. O nosso entendimento, posso simbolizar agora como o cérebro, também é guardado por uma caixa, não é? Caixa craniana. E o nosso coração, que é onde ele também quer que guardemos a sua lei, também é guardado por uma caixa, a caixa torácica. Coincidência de novo? Deus quer guardar a sua lei no nosso coração e no nosso entendimento. A sua lei estava guardada dentro de uma caixa. E o nosso coração e o nosso entendimento estão guardados dentro de caixas também. O maná. João 6, 32-35, Jesus diz: eu sou o maná vivo que desceu do céu. Pergunto, onde o maná era guardado? Dentro da caixa, né? Apocalipse 2, 17, diz lá que Jesus está à porta e bate. Que porta é essa? A porta do coração. Por isso que o maná era guardado dentro de uma caixa. Porque é onde Jesus também deve ser guardado. Ele é o maná vivo que desceu do céu. E a vara de Arão. Salmo 92 vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E vai falar sobre o florescer dessa madeira, que era a vara de Arão, uma madeira morta, porque havia sido tirado da árvore, que era a seiva da vida. Estava ali uma madeira morta. Assim como a humanidade, uma madeira morta quando caiu em pecado e saiu da seiva da vida que era Deus. Mas aí o que Deus faz com a vara de Arão? Brota vida. E Jesus disse que Ele é a videira e nós somos também os ramos. E que quando somos cortados dele, nós morremos. Mas Ele diz que podemos ser novamente enxertados. E quando isso ocorre, nós florescemos. Então a vara de Arão é tal como o nosso caráter. Separados de Deus, morremos. Sendo enxertados novamente, florescemos. A madeira, a humanidade, floresce o seu caráter para a eternidade. E a última parte. A parte do propiciatório. O propiciatório, ele era todo feito de ouro. Não existia nenhum metal, não existia nenhuma madeira, era de ouro puro. E lá no propiciatório existiam 2 anjos.
chamados de querubins. Eles estavam um com a asa voltada para baixo e com a outra asa eles cobriam o rosto. E se a gente for estudar um pouco na Bíblia a respeito dos querubins, lá no livro de Ezequiel diz que eles assistem diante do trono de Deus. E uma vez ao ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele ia fazer expiação por todo o povo. Se o povo fosse aceito diante de Deus, brilhava essa luz, chamado de Shekinah. A presença de Deus era manifesta. E era dito que o povo havia sido salvo, havia sido perdoado, tudo aquilo havia sido esquecido. Mas eu fiquei me questionando, como no corpo é possível a gente ver a presença de Deus? E comecei a ler e pesquisar. Eu não vou dizer para vocês, fincar a bandeira, dizer que o Shekinah é isso. Mas, pelo que eu estudei, eu entendo que o Shekinah vai estar lá em Mateus 12:34. Vamos abrir? Jesus está nesse momento brigando com os judeus, com as pessoas que se achavam santas, e ele começa a dizer para eles: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. O que é que eu tenho que guardar no meu coração? A lei de Deus, Jesus, que é o maná, o meu caráter florescendo diante de Deus. Se eu ando todos os passos do santuário, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A minha boca, as minhas palavras serão o Shekinah vivo, porque toda a minha vida vai refletir a presença de Deus. E isso é a mensagem do santuário. Isso é a mensagem de saúde. Porque se eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou colocar qualquer coisa na minha boca para descer ao meu estômago. Porque o que acontecia no santuário quando não era feito o devido sacrifício? Quando Nadab e Abiú levaram fogo estranho diante de Deus? Fogo. Quando as pessoas não faziam as coisas certas, era descido fogo. E eu pergunto para você, quando você come algo errado, você não fica com azia, que é queimação no estômago? Você, quando faz algo errado, você não fica com febre, que também é elevar a temperatura do seu corpo? Também são maneiras de Deus dizer: você está apresentando um sacrifício errado. Porque Ele deixou aqui instruções para dizer: você é templo do meu Espírito, eu quero habitar em você, mas você precisa seguir o ritual do santuário. Você não pode fazer de qualquer maneira, porque foi Ele que criou. E Ele deixou um manual de instrução: deve ser feito dessa maneira. E você vai entender isso com Ele. Por quê? Porque você é o sacerdote desse santuário. E essa é a mensagem de saúde. Deus quer trazer restauração. Eu vou pular um pouquinho essa parte da expiação. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. No ano de 2008, o meu primo, ele tinha entre 10 e 11 anos de idade. Ele foi para a casa de um amigo dele. No final de semana, eles tinham aprendido, junto com os desbravadores, a fazer uma fogueira. E ele foi para a casa do amigo dele e ele disse: vamos fazer uma fogueira, tal como a gente aprendeu dos desbravadores? Meu primo nasceu num lar adventista, vegetariano desde bebê. E nesse dia, eles tentando acender o fogo, acharam uma lata de querosene. E infelizmente ocorreu um acidente. E o querosene foi parar no rosto do meu primo, que ficou em brasas. Ele foi atendido ali no JF. E foi assim que ele ficou. Um rosto todo deformado.
O médico disse que com algumas cirurgias plásticas ele iria recuperar aos poucos a movimentação, principalmente do olho, porque foi queimado cílio, pálpebra, ele não conseguia nem abrir direito o olho. E ele olhava para mim e dizia: ai, eu tô tão feio, eu não quero nem me olhar no espelho. Ele ficou altamente assim, chocado. E a gente chegou e a gente começou a conversar com ele. Eu disse assim: Tevinho, você crê que Deus pode te curar? Porque o médico disse que ele ia ficar deformado. Mesmo com cirurgia plástica, ele ia ficar com cicatrizes. E ele disse: eu creio. Eu disse: pois todos os dias eu vou vir até aqui e vou tirar uma foto. E o pai dele, ele é naturólogo, e ele começou a fazer alguns emplastos no rosto dele com aveia, com aloe vera, com cascas, aquela parte mais fina da cebola, ele também colocava sobre o rosto do meu primo, porque assim, a pele é a primeira camada de proteção do corpo. E ele não tinha 70%, infelizmente não está dando para ver tão bem aqui, né? Tem como apagar as luzes daqui? Ele ficou com 70% do seu corpo com queimaduras, do seu rosto com queimaduras de 2º e 3º grau. E começamos os tratamentos. Esse foi o 2º dia. 2º dia eu fui lá, ele já estava mais animado, a gente orou, tirei foto dele. Nesse 3º dia, ele precisou passar por um debridamento cirúrgico. Foi removido toda a carne morta para que a carne nova pudesse se recuperar. Mas ainda assim, o médico continuava dizendo: mais na frente ele vai precisar de cirurgia plástica, porque ele vai ficar com cicatrizes muito grandes no rosto. E foi passando os dias, e foi fechando, e foi cicatrizando. E com 21 dias, o rosto do meu primo não tinha mais nenhuma marca. Esse é ele hoje em dia, ali do meu lado. Nenhuma cicatriz, nenhuma cirurgia. Porque essa é a mensagem de saúde, restauração. Deus quer fazer por nós, nosso corpo, que é o templo do seu Santo Espírito, aquilo que muitas vezes a medicina convencional não consegue fazer. Ele quer realizar esse milagre em cada um de nós.